E aí, pessoal, tudo bem? Hoje temos uma nova versão do Fernando Carvalho Convida, um grande atleta do passado, um grande ídolo do Esporte Clube Internacional. E para recebê-lo, ao invés de fazer um churrasco, hoje nós vamos fazer um carreteiro de churrasco. Eu tenho o prazer de receber aqui Paulo César Carpegiani, que para mim é o Paulo César, o velho Paulo César, do meio-campo com Berg, do ataque com Jangada, Rubem e Mosquito, Escurinho como um meia, a defesa com Claudião, Flávio, Edson, Scott Anísio e o goleiro Celso. Esse é a primeira lembrança que eu tenho do Paulo César. Esse time que foi maravilhoso, com grandes jogadores. Era um time juvenil na época, né? E depois o Paulo, né, passou a ser o grande destaque do time de cima em 1970. Paulo César, muito prazer em te receber. Eu sou teu fã há muitos anos, né? Eu costumo dizer que os atletas daquela década de 70 vitoriosa são os meus ídolos. Os atletas com quem eu trabalhei depois foram meus companheiros de trabalho. Então, hoje eu tenho um ídolo aqui para entrevistar. Prazer em te receber. Uma satisfação, Fernando. Você estava falando ali da garotada lá, o lado esquerdo, eu já não lembrava do lateral esquerdo, tu lembra tudo disso? Eu acho que não é só o grande homem que tu é o único campeão do mundo, uma marca histórica dentro de um clube de grande tradição como o Internacional. Eu tenho grandes conhecidos que são apaixonados por ti, rapaz. Apaixonados por ti. Que bom. Apaixonados por ti. Então, esse conhecimento que você tem naquela categorias de base, aquela formação, tudo, você participava, você conseguiu formar grandes craques, né? Eu sempre acreditei muito nisso, né? E sempre me mirei no passado. Porque logo depois desse time, teve o time do Cláudio, do Norival, do Sedenir, do Escurinho II, do Falcão, do Máximo, do Clóvis, né, que era irmão do Cláudio Duarte, do Pedrinho, Manuel, Laone, Jair, o Jajá, o Príncipe Jajá, velho Príncipe Jajá e o Soares na ponta esquerda. Então, a gente sempre tinha grandes times, né? E eu sempre gostei dessa função de categoria de base. Quando eu fui para o Inter, eu primeiro entrei como advogado, depois me tornei diretor da categoria de base. E ali é que eu forjei, né, esse trabalho que tantas alegrias deu aos torcedores colorados, com jogadores como Daniel Carvalho, Nilmar, Diogo Rincon, Fábio Pinto, Tyson, Sandro e tantos outros, né, que eu até esqueço de lembrar, embora vocês tenham sido muito felizes com a nossa camiseta. Nilmar, hoje acabei de falar com o Nilmar, Rafael Sobes, enfim, todos eles, né? Qual é o último grande jogador que o Internacional revelou? Recordas? Sinceramente, o último grande jogador, talvez, que eu não sei se será um grande jogador, que é o Gabriel Carvalho, que recentemente foi vendido sem ter jogado. Ele foi para o... Um Armandinho pela ponta direita, que não tinha lugar no meio. Exatamente. Quer dizer, hoje a gente não tem grandes atletas, né? Demorasse um pouquinho para... Demorei. Tu vê, as grandes vendas que nós fizemos, o último foi o Yuri Alberto, o penúltimo foi o Maurício, que são jogadores que vieram, um do Cruzeiro e outro do Santos, né? Que não eram nossos. A subsistência de um clube de futebol, ele está na categoria de base. Sem dúvida. Tem que ter atenção. Sem dúvida. Quando você contrata, traz um jogador que para vir ser um reserva quase, ou com ideia de ser titular e não vem, depois vai para o banco, é aí que entra as categorias de base. Exatamente. Tu não pode contratar dois jogadores da mesma posição. Tu tem que deixar uma vaga para alguém subir, né? Foi o teu caso. Né? Naquele tempo ali tinha Tovar, tinha Carbone, né? E tu chegou e daqui a pouco, na ausência de um deles, tu tomou conta. Aí, bom, eu não sei quem é que vai jogar, mas eu vou jogar, né? Foi assim. O Dalton Menezes te escalou. Né? Da mesma maneira escalou o Mosquito, né? Da mesma maneira que às vezes escalava o Jangada, mas aquele time, né, que era um dos melhores times da história da categoria de base do Inter, ele trouxe muitos jogadores. Né? O Cláudio Duarte também, que foi, para mim, o grande lateral da nossa história. Enfim, jogadores forjados na casa. E tem que ter essa identificação, tem que ter essa identidade com o clube. Né? Essa é a ideia que eu tenho. Mas eu quero primeiro aqui, pessoal, chamar minha produção aqui para... Vamos mostrar como é que nós vamos fazer esse carreteiro. Vamos mostrar aqui para o nosso telespectador. Tu tens esse dom também? Hein? Tens esse dom também? Eu tenho a pretensão, né? Tenho a pretensão. Aqui nós temos um churrasco que sobrou, que virou um guisadão. Tem cebola, tem pimenta biquinho, tem queijo grana padano, tem arroz e tem uma salada de cebola com tomate que depois será misturada.
Depois o tempero vai ser com azeite balsâmico e com fumaça líquida. Isso é uma novidade aqui. Tu vai ter fumaça líquida que vai junto nesse carreteiro. Logo eu vou começar, vou me paramentar aqui. Tu és diferente nisso também, hein? Não sei se eu sou diferente, mas eu gosto de coisa boa, né? E tem o princípio de que se tu misturar muita coisa boa junto, dá certo e fica bom, né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai sair o nosso carreteiro. Mas já provasse alguma vez ou não? Já fiz, claro. Tu não está sendo cobaia, pode ficar tranquilo. Mas, Paulo, antes da gente começar, então vamos começar o nosso papo aqui. Eu queria saber de ti qual a versão verdadeira da tua chegada no Inter, que dizem que tu vinha para o Grêmio de Erechim, saiu de Erechim, pegou um ônibus, te pegaram na rodoviária, te pegaram no aeroporto, desviaram o teu caminho, disseram que não era para te vir num dia, tu veio no outro. Enfim, qual é a verdadeira história da chegada do Paulo César no Internacional em 1968? Bom, eu tenho alguns conhecidos e algumas pessoas até estranhas, muitas vezes querem saber e me contam até uma história que não é verdadeira. Tem umas 4, 5 histórias aí. A realidade é que eu só gostava de jogar futebol de salão. Eu tinha pavor de campo. O pessoal me convidava, tá com futuro nos pés. Eu não quero, não jogo, não quero. Meu futebol de salão. Garoto. Então o futebol aconteceu quase por um acaso na minha carreira, né? Eu estava para fazer o vestibular, engenharia, tinha que vir a Porto Alegre. Mas nesse meio termo... Tu morava em Erechim? Morava em Erechim. Sim. E nesse meio termo eu tive uma pessoa, um zagueiro do Atlântico de Erechim, que tinha mandado uma carta para o Abílio dos Reis. Tem um garoto assim, coisa e tal. E aí eles foram atrás e me convidaram. Mas a história realmente que eu vim, através de um convite do Abílio, eu já tinha estado no Internacional, eu tinha feito um treino no Internacional, aquela famosa fichinha. Uma ficha que você assinava, né? Não tem muito valor, não tinha nada, né? Mas era que para assustar. E eu assinei aquela ficha, vim fazer o treino. E aí eu voltei para casa. Então, um determinado tempo que foi marcado, eu iria voltar, mais ou menos em termos de final de 68, mais ou menos. E quando essa época chegou, eu já disse que eu não gostava de futebol de salão, eu não gostava de futebol de campo, só de salão. E ao chegar perto dessa data, no vizinho, que nós não tínhamos o telefone, no vizinho caiu, tinha uma chamada para nós, para mim, do Chiquinho. Francisco Neto, treinador do Júnior do Grêmio. Treinador do Júnior do Grêmio. E aí, ele falando comigo, eu queria falar contigo, com teu pai, coisa e tal, eu sei que tu está vindo para o Internacional. Eu disse, sim, eu já fiz um treino lá, estou certo, está definido. Não, mas queria que tu desse chance para mim conversar com teu pai. Eu disse, tudo bem, questão de tranquilidade, eu vou te dar isso aí, se tu quiser conversar, sem problema nenhum. E aí ele marcou. Eu disse o dia que eu ia sair de Erechim, eu vim dirigindo um Aero Willis. No dia tal, aí ele calculou mais ou menos e marcou 2 horas mais ou menos de diferença na frente do aeroporto. O Aero Willis 63 na época. E eu disse, tudo bem, sem problema. Se a gente chegar, se conseguir, tu pode conversar com meu pai, não tem problema nenhum. Aí, de manhã, eu vim dirigindo. Eu devo ter passado em cima de uma pedra que eu não vi. O eixo Cardan, né? Pegou no eixo, aquelas coisas de destino. E cada rodada que dava o eixo Cardan, no assoalho. Na saída de Erechim, estrada de pedra, tivemos que parar em Getúlio Vargas. Claro, 8 horas, 9 horas da manhã, ficamos até 2, 3 horas da tarde. 5 horas da tarde se foi. Então nunca houve esse encontro, aquelas coisas que não era para ser. Não era para ser. Então, na verdade, não houve um rapto, como dizem que aconteceu. Não. Aconteceu um desencontro num assunto com o Chiquinho que sequer poderia ter avançado. Né? E aí tu veio para o teu destino final, que era o Inter, conforme combinado. Eu sempre fui colorado. Não. Aquele famoso que o Internacional tinha 6 pontos na frente, se não me engano. 64. 64. Eu estava deitado em cima da cama escutando o jogo decisivo. Que foi com o Aimoré. Nós perdemos para o Aimoré. E depois foi o Grenal, não foi? Depois aí a gente foi para o Grenal e perdemos o Grenal. Só que o Grenal a gente perdeu e empatou. Aí teve um super campeonato no ano seguinte. Exatamente. Foi esse jogo decisivo. Eu chorei porque a gente perdeu.
Mas Já então, tinha uma- já começamos aqui esclarecendo um fato que eu não tinha presente, né, que o Paulo César, naquela época, não teve em vias de ir para o Grêmio, apenas ia conversar com o treinador do Grêmio na época, depois treinou o Inter também, o Chiquinho, um profissional que teve trajetória no Rio Grande do Sul em vários clubes, né, então fica resolvida essa dúvida com a fala do próprio, né, envolvido no assunto. Mas seguindo, Paulo César, aí tu chegou aqui nesse time que eu referi aí, que foi, para mim, um dos maiores times de juvenil, na época não era júnior, era juvenil, que o Internacional teve. E depois, como é que foi teu ingresso no time de cima? Com o Daltro, como é que tu chegou no time de cima? Como é que tu teve a oportunidade de ser escalado pela primeira vez e depois nunca mais saiu do time? Isso eu me lembro. Eu tive um senão. Um senão, que eu vou ter que falar nome, hoje é falecido, né? Vou aproveitar para já começar aqui o nosso carreteiro. Vai falando aí. Como eu disse, eu vim em 68. 68 eu fiz alguns jogos, né? 69, 68, se não me engano, era o Oswaldo Rola, o treinador. 68. 68. É. Eu fiz 2 jogos amistosos. O Oswaldo Rola me chamou e disse que tinha conhecido meu pai, que meu pai foi jogador do Atlântico de Erechim. E ele disse que por nome ele conhecia o meu pai. Eu falei que ele queria saber quem era e coisa e tal. E ele queria fazer uma experiência comigo. E me subiu para 2 jogos. Nos Eucaliptos, não sei se tu vai recordar o que eu vou te dizer. Com certeza eu estava presente. Eu ia a todos os jogos dos Eucaliptos. Nós jogamos com o São Paulo de Rio Grande, um amistoso, à noite. À noite, empatamos 0-0. E depois fomos jogar com o Montenegro e empatamos de novo 0-0. Joguei com o Garoto, adorei jogar com o Garoto de Ouro. E empatamos 0-0. Era para ser uns 3 para o Montenegro. Montenegro. Uma fase assim meio ruim do time que estava se trozando, estava formando. E aí o Oswaldo Rola me chamou, e o gurizão me chamou, pô, conheço teu pai, pô, vamos esperar um pouquinho. Se eu estiver aqui, depois eu vou te dar essa chance que eu estou te dando hoje, coisa, eu queria te ver, queria te sentir. E o time está em formação, me deu aquele troço. E eu, como guri, pá, aquilo foi sabe? Um banho de água fria. Um banho de água fria, eu acabei... Eu vou fazer um parênteses aqui, Paulo, para lembrar que o Foguinho era um profissional identificado com o Grêmio, né? Muito identificado com o Grêmio, foi um treinador, foi atleta e foi jogador do Grêmio, era conselheiro do Grêmio, e apesar disso, o José Alessandro Záquia, pai do Pedro Paulo Záquia, contratou ele para treinador naquele ano de 1968. Depois de muitas tentativas, ele contratou o Foguinho. Então, estou contextualizando para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, se darem conta o que representava o Foguinho naquele momento. Pode prosseguir aí. É bom essa enciclopédia comigo, porque eu não vou me perder nunca. Eles vão ficar sabendo também. E aí eu voltei a Erechim. Voltei a Erechim, esqueci vestibular, esqueci tudo, né? A aula, estava frequentando já. E acabei ficando em casa. E aí depois, passado um tempo, o Abílio me mandou buscar. Me mandou buscar e aí eu vim, em definitivo, em 69. Passado um tempo e coisa e tal, eu tinha que voltar a estudar, né? Então essa foi a sequência que encaixou, eu voltei em 69. Mas em 69 o Internacional estava buscando interromper o heptacampeonato dele, o octa, na verdade, eles Sim. eram heptas, e aí tu não chegou a ter grandes atuações, não chegou a ser utilizado. Não. Continuou no time juvenil. Sim, eu estava no juvenil. Na verdade, eu subi em 70. Tinha aquele famoso aspirante que jogava de pedalada, etc, etc. Eu estava nesse time aqui. Então, naquele tempo, tinha esse time para o treinador ver quem é que ele poderia usar. Na verdade, eu comecei em 70. Em 70 que eu comecei... No time de cima. Time de cima com o Dalton Menezes, começou a me dar chance, oportunidade, e eu aproveitei. Eu tenho uma historinha muito boa do Cláudio Duarte, meu lateral. Eu estava fazendo cursinho para o vestibular, eu cheguei tarde, e nisso, cada um tinha lá nos Eucaliptos, tinha os dormitórios lá em cima, né? Aí eu chego e tem uma baita de uma mala em cima da cama, a mala está aberta,
Cláudio, eu vi isso, mas já contei para ele isso. E o Cláudio foi meu padrinho de casamento. Estou bem à vontade para falar. É. E aí tinha aquela baita mala dentro. E aí começamos a conversar aqui, conversar ali. E vai papo por aqui. Eu vim para fazer teste, coisa e tal. Blá, 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 baita do grandão. Aí, pô, que posição que tu vem? Meio campo. Pô, já veio para brigar, né? Aí quando eu olhei para a mala, por que eu citei a mala? Eu olhei a mala, tinha uma brincuringa, baita do malão, um brincuringa e um chinelo de dedo. Aí eu disse assim, pô, esse cara, eu posso estar necessitando futebol e pretendo ser alguma coisa, se Deus quiser. Mas esse cara também, pô, deve precisar bastante, pô. E o Claudião era volante naquela época, né? Ele Volante? não era lateral. Sim, volante, veio como volante. Ia treinar contra nós no outro dia. Aí eu chamei o pessoal todo, Berg, Fato, Aí disse assim, pô, aqui, ó, cara, necessita pra caramba, vamos dar o colher pro cara. Aí o Cláudio pegava a bola, no meio, não tinha aquela dinâmica, né? Muito bom jogador, pegava, enfiava a bola onde queria, né? Acabou com o treino. Mas era durão para ser volante. Volante, né? E aí o Albino se apaixonou por ele. Meu grandalhão, muito bom, meu grandalhão. Acabou ficando. E aí, esse fato, depois que eu fui pro time de cima, ele entrou no meu lugar. Porque eu voltei a Erechim e não quis mais saber da bola. Tinha largado, né? Aí depois, quando eu voltei, aí o Albino descobriu ele para jogar na lateral. Aí que ele botou para lateral e eu fiquei no meio. São histórias da bola que são extremamente... Bola, aquelas coisas que coincidem, né? Hoje a gente chama de coincidências. Mas em 70 tu passou a ser titular e depois nunca mais, né? Você passou a ser titular, depois veio o Dino Sani era apaixonado por ti, né? Sim. Aí o Braulio, que entrava e saía, acabou voltando pro time, com o Dino Sani, né? Com o Dino Sani, o Braulio acabou voltando pro time. Né? Mas aí tinha Claudio Miro, tinha Sérgio, era só meninada, né? Só gurizada da... Tinha muita time. Dorinho, né? Dorinho, Tovar, o Carbone foi vendido, né? E aí, logo em seguida, em 72, surgiu o Falcão, 73 por aí, 73. Né? E aí se montou aquele meio-campo maravilhoso, né? De Paulo César e Falcão, que os dois faziam a mesma função, né? Aquele ano de 74, o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho sem perder nenhum ponto, né? Ganhou todos os jogos. Sim, né? sim. E foi uma dupla maravilhosa, com o Falcão... Tu recordas a estreia do Falcão? Tá falando do Falcão, do Paulo? O primeiro jogo do Falcão foi aquele jogo do Hamburgo com a Seleção Nacional. Foi o primeiro jogo que eu vi dele. Hamburgo? Que jogou naquele jogo... Não sei se tu jogou aquele jogo da Seleção Brasileira com a Seleção Gaúcha. Tava com o pé... chorei. Tu não jogou aquele jogo? Tava com o pé inchado pra caramba. E aquele jogo, na preliminar, o Hamburgo jogou com a Seleção Brasileira Olímpica e jogava o Falcão. Foi naquele jogo. Não, mas no Inter tu não... No Inter não me lembro. No Inter não me lembro. Eu digo para ele, eu sei o jogo dele, porque o Dino veio falar comigo no outro dia, né? O Dino, eu digo para ele, como a gente perdeu do Esportivo em casa 2-1, ele disse que aquele jogo não foi estreia dele. Ele disse, não foi esse jogo. Eu disse assim, pô, olha aqui, ó, o homem me chamou. E eu me dava bem com ele, né? A gente se dava muito bem com o treinador, com o Dino. E aí ele me perguntou, o que tu achou do menino? Eu disse, pô, o menino tem futuro. Pô. Se você quiser provar aí, nós vamos estar à tua disposição, acho que vamos corresponder, vamos te criar um problema para ti aí, pô. E aí que o Falcão começou a ter oportunidade e acabou nesse meio termo aí, foi nesse jogo do Esportivo, então. Eu não me lembrava disso. Perdemos o primeiro jogo, perdemos. E o Paulo, nós tínhamos uma coisa muito interessante. A gente casava bem, que o Paulo, ele era um volante mesmo de ofício, eu era quase um segundo homem. Ele era o segundo Era homem. o 8, né? Era o 8. O 10 era o ponta de lança, né? No nosso futebol aqui, no futebol gaúcho, né? Há muita confusão do 10, do 8, né? O 8 era o armação. O 8 era o 10 era o ponta de lança. O 10 que chegava junto com o centroavante, Centroavante, jogava. Então há muita confusão. Mas aí nesse meio, quando tu assumiu a titularidade, tu passou a ser o 10, embora não fosse esse jogador. Tu não chegava na área, né? Tu chegava por trás ali, né? O suporte pro time, os passes curtos, os passes cerebrais.
né? E o Falcão era ir e vir, né? A grande E aí que vantagem nós dele era a começamos movimentação. A se desenvolver. Quando ele saía para o jogo, quando ele abria, estava com a bola, ele ia e eu ficava no meio para ter qualquer resguardo ou vice-versa. Então a gente se revezava muito, a gente casou muito bem. Eu acho que com o Paulo tive a honra, o prazer de fazer um belo meio-campo. E que nós tivemos a sorte e a felicidade de ter um time extremamente competitivo, que é peculiar no nosso futebol gaúcho, né? Eu sou partidário do futebol competitivo. O futebol oba-oba, eu... É o futebol que ganha, né, Paulo? Futebol que ganha. Futebol que ganha é o futebol, aquele que você impõe. Se a gente for definir o que é uma partida de futebol, para a gente dizer, eu tenho uma opinião bem clara, né? Futebol nada mais é do que uma imposição de uma maneira, de um estilo de jogar sobre o outro. E isso significa o quê? É o empenho, a garra, você não permitir que o adversário tenha condições de se impor dentro do campo. Então é o que eu digo, que é essa imposição. São duelos que o teu time tem que sobrepujar o adversário, tem que ganhar do adversário nos duelos. Além desses duelos individuais, que você tem ganho, né, na maioria, para você ter essa condição de você impor esse ritmo. O Internacional se caracterizou muito isso, né? Naquela época, sem gaúcho, dúvida, né? Fernando? Futebol gaúcho é bem peculiar. Era isso. Bom, aí nós chegamos ao primeiro título nacional, aquele maravilhoso. Para mim, o Internacional tem 3 atuações fora de casa que eu reputo as melhores da sua história. A primeira foi aquela que tu fez aquele gol no Maracanã, que o Silveira chutou a lua ali, né? Se ele me pega, eu tô até hoje na cadeira, não nessa cadeira, mas cadeira 2-0. Semifinal, lembrança aqui, semifinal do Campeonato Brasileiro 75, a máquina tricolor, né, com Rivelino, Paulo César Lima, Gil, Manfrini, os melhores jogadores do país estavam lá. Carioca com isso. Imagino que uma festa antecipada, Didi treinador, Didi era o treinador do Fluminense. Francisco Horta, presidente. Nós vencemos o jogo por 2-0, o Paulo César foi o protagonista, um dos melhores em campo, fez o gol decisivo. Como é que foi esse jogo, a preparação? Eu gosto sempre de lembrar por ter sido uma partida daquele tamanho. Antes desse jogo. Aquele tempo você jogava e quando fazia 2 gols de diferença tinha 3 pontos, recorda? Sim. Aí nós jogamos um Grenal no Beira-Rio, nós ganhamos o jogo, gol contra de... Falcão. Não, gol contra de... Não, no Beira-Rio nós ganhamos o jogo de 1-0. Gol contra deles? O gol contra nosso? Beto Fuscão. O Beto Fuscão. Gol contra do Beto Fuscão. Aí no vestiário, naquele tempo, ele era sempre invadido depois dos jogos pela imprensa. Aí você estava na imersão ali, vinha a imprensa entrevistar, você nu ali e coisa e tal, eles entravam, de qualquer jeito, né? Você enrolado na toalha, eles iam e entravam. O vestiário é um oba-oba, né? E aí eles vieram, estava eu e o Paulo numa imersão, estava conversando e eles vieram nos entrevistar. E como nós ganhamos de 1-0, a imprensa logo disse, pô, nós íamos jogar, não sei, um outro jogo e que nós precisávamos fazer 2 gols de diferença para ter uma vantagem numa semifinal. Vai tomar um vinhozinho? Mais ou menos isso. Vamos fazer um brinde ali. Vamos brindar. Não sou muito vinho, não sou muito da bebida, mas o vinho é... Aí, eles vieram nos entrevistar e disseram assim, pô, você tem um treinador que é Minelli, pô. E aí surgiu uma onda que nós íamos jogar. Nós jogamos e depois foi criada uma onda em função da gente ter feito os 3 pontos no Grenal para a gente ser se não me engano, para ser não sei se estou fazendo confusão ou não, nós íamos jogar contra o time de Recife, o Santa Cruz. Santa Cruz. É que o Santa Cruz era a melhor campo, o único time naquele ano que chegaria na nossa frente era o Santa Cruz. Sim. Então, se eles ganhassem do Cruzeiro, a final seria em Recife. Como eles perderam para o Cruzeiro estava atrás de nós, aí a final seria aqui. Então, a semifinal foi Inter e Fluminense, Cruzeiro e Santa Cruz. O Cruzeiro ganhou do Santa Cruz e nós ganhamos do Fluminense. Então, isso foi, nesse meio tempo foi criada essa onda dentro ali de que nós íamos jogar contra o Fluminense.
Ia jogar contra o Fluminense. Isso foi criado, como o Caçapava entrou nesse... Não, o Caçapava não entrou nesse jogo. Já entrou no Fluminense, entrou nesse jogo. Sim, entrou. Esse foi a estreia do... Sim, estreia do Caçapava. Estreia do Caçapava. Saiu o escurinho, entrou o Caçapava. Foi criado um ambiente que o Minelli ia pensar no time. Foi criado que contra o Fluminense, aquele baita time que ia ser, que ele já sabia que iam jogar, foi criado um ambiente muito, muito hostil. E isso extrapolou para a imprensa. Isso, eles exploraram muito esse assunto. E um assunto assim, de uma palestra, uma conversa que nós tivemos ali, pô, tem o Minelli deve saber quem deve escalar, se quer Caçapava, se quer escurinho, né? E o pessoal explorou muito isso. Moral da história, na terça-feira, o Minelli, antes do treino, sai para uma sala, sabia disso não? Não sabia. Sai para uma sala, está com o Gilberto, está com o Balvê, que era o nosso presidente, tá? O Balvê segurando ali, como estava nervoso, e nós todos numa outra sala. Aí veio o Gilbertinho conversar conosco, pô, homem, isso aí, pô, foi criada uma onda, filha, homem tá puto e coisa e tal. Pô, tio, isso surgiu dessa forma, assim, assim. Aí, moral da história, conseguiu contornar, tá? O Minelli conversou conosco lá, conversou, e retornamos. Retornamos ali. E aí teve esse negócio que o Minelli estava em dúvida se ia colocar o Caçapava ou o escurinho. Levou até o final. Tá? Aí no dia da palestra, o Minelli reuniu todos aqueles jornais da imprensa, pô, Fluminense, aquele oba-oba do próprio característica do próprio Carioca, né? E fez a sua palestra e escalou escurinho. Aí olhamos para a cara do escuro, o escuro estava bem louco. Ficou um flamenguista, moreno com vermelho. E aí o Minelli disse, eu vou deixar vocês conversarem. Aí deixou, aí o escurinho lá tomou a palavra. Aqui, ó, quando vocês tiverem 2 ou 3, não queiram me chamar porque eu não vou mais entrar. E ele entrava e resolvia, né? Pô, eu tenho amigos gremistas que tinha pavor quando o escurinho. O radialista anunciava, a imprensa anunciava que vai entrar escurinho. Sabiam que o escurinho ia fazer o gol decisivo. Escurinho pé quente, né? E aí deu esse negócio aqui e nós amaciamos, né? Amaciamos, pô, para com isso aqui é grupo não é, pô. Se a gente perder, vai perder todo mundo junto. Então nós, modestamente, a gente era um líder desse tipo. Tá? Desse tipo, o Paulo também, tinha o Figueiredo também. E aí subimos em cima do escuro e ficou assim, pronto, decidimos que é aquilo ali, pô, não tinha mais choro. Estava decidido, que o Minelli fez. A obra do homem. E depois demonstrou que foi certo, né? Foi o correto, né? Os caras deram 2 chutes, logo na saída de bola, eles tinham aquela principal jogada que a bola vinha para o Rivelino, ele metia no facão, na diagonal, pro Gil. Pro Gil. Logo no início, o Gil chutou na rede pelo lado de fora. Esse foi o chute. Depois, aos 20 e poucos minutos, o Paulo César de fora da área deu outro segundo chute deles. E foi uma estratégia maravilhosa, né? Minelli... Muito feliz, o Minelli era espetacular. Bom, aí tinha um comando muito forte. Correu o tempo, daí passamos 76, teve a tua lesão, né? Foi no Grenal. Foi no Grenal aquela lesão? Fizesse um gol no Grenal esse ano, né? Hã? O da chuva? Fizesse o gol, né? Sim, Figueiredo fez o primeiro gol e eu fiz o segundo. E quando nós descemos, o vestiário estava campo seco. Caiu um toró no intervalo que nós tivemos que descer de novo para trocar a chuteira. E foi aí que tu lesionou? Sim. E no gol do placar, eu estou na entrada da área, eu estou com a bola no pé direito, eu dou toque, olha assim, dou toque para chutar de esquerda. Quando eu dou toque, eu tiro a bola e o Ancheta me pega na ponta do meu pé. Na ponta do meu pé. Esse foi meu último jogo no Internacional. Aí tu não conseguiu jogar mais. Cansaço muscular. Eu fazia tudo, chutava tudo que é jeito, mas a bola de lado, de pé, eu não conseguia sentir a virilha. E aí forçando para voltar e coisa, e não... Até que um dia veio um pessoal que apareceu
e apareceu, conversou comigo que me curava no final de semana, o pessoal de Capão da Canoa. Tinha os laudos. Um curandeiro aquele. Um laudo todo dos médicos e coisa. E eu comuniquei a direção, não vou quem é que eu disse que eu comuniquei os dois, que foi o treinador e o Gilbertinho. E aí eles me liberaram. Só que o departamento médico não podia saber. Hoje, passado esse tempo, acho que o Mutini não vai ficar bravo, não, que foi um grande amigo meu, me salvou minha vida. Nesse meio termo aí. E aí eu avisei, tá, mas que ninguém saiba. Aí eu fui, não me curou. Eu trouxe ele para minha casa. E aí eu tive dificuldade, porque você na perna você tem os glândulos, né? Que é a tua segurança da parte da perna, né? Os glândulos. E ele usava um vibrador e dizia que tinha que desmanchar aquilo. E me estourou e começou a me dar inflamação. E eu febre em casa, febre com injeção, com tudo que é tipo de medicamento, passava um pouco, já vinha febre. Passou muito tempo, passou 1 mês, 2 meses, esse meio tempo. Se o Mutini não vai, descobriu que eu estava em casa, se o Mutini não vai na minha casa, eu já estava que eu não podia ver a luz acesa em cima de mim. Eu teria morrido. Inflamação generalizada. O Mutini me levou para pronto-socorro. Eu recordo bem quando só me enfiou agulha, porque eu não senti nada. E quando ele anestesia, não senti nada, tá tudo infeccionado. E quando ele deu o corte, eu lembro só do e explodiu no peito dele tudo. Eu passei 1 mês com o dreno e fui aos pouquinhos voltando e só fiz o último jogo. Participei do último jogo, que é aquele tempo você jogava o campeão contra o campeão brasileiro, né? Não, nós jogamos contra a seleção da Caixa, né? Sim. Seleção da Caixa Federal. Sim, você fazia o campeão brasileiro contra a seleção de todos os melhores jogadores. De todos os outros. A gente tomou 4-1 naquele jogo, me lembro. Contra a Caixa. Bom, não foi nesse jogo, acho. Não foi nesse jogo? Eu acho que não. Eu acho que esse jogo nós estava... Esse jogo foi no Maracanã? Foi no Maracanã, nós estávamos ganhando 2-0. Então esse jogo foi no ano anterior, esse jogo da Caixa. O Hermínio pediu para sair, o Manga tirou para sair. Pô, e aí tivemos dificuldade, não sei que o outro que tirou. Está ganhando 2-0. E aí os caras empataram 2-2. Aí a bola saiu na lateral, eles estão no banco, assim, tá aí os seus K, etc. Né? Disse uma porrada de nome para eles ali, por Manga, por Hermínio ali, não lembro o outro que tinha saído, que eles tinham pedido para sair, né? E eu fiquei bem bravo, bem irritado. Eu recordo bem desse lance. Bom, mas aí esse grande título e tal, tu acabou indo pro Flamengo, né? Depois de tudo isso, e aí foi uma nova etapa na tua carreira, né? Porque tu não conseguiu jogar mais no Inter em função da lesão, aí foi pro Flamengo, e aí encontrou lá Zico, Júnior, aquele time maravilhoso do Flamengo, que passou a ser o próximo grande time brasileiro. Mas né? Só um pouquinho, ali Coutinho, como tinha estado na Copa do Mundo, com o Cláudio Coutinho, fiz uma amizade muito estreita, muito bacana. Por isso que ele havia me pedido para a minha contratação. Ele era preparador físico, né? Ele era preparador físico. Da Copa ele era preparador físico na Copa do Zagallo, 74, né? na Alemanha. Então a gente fez uma amizade muito boa. E aí depois morreu, no mês da operação, a Pence, o jogador meio-campo do Flamengo, não é Gilberto, não recordo o nome, e abriu aquela brecha. E aí o Coutinho quis me levar. E o Internacional não me vendia, não quis vender. Tinha um que me vetava sempre, que era o homem do dinheiro. Quem era? Strogo. O Rafael Strogo. Não vendia, não queria me vender, não queria. Me dizia lá o Coutinho que me ligava. Olha, não tem jeito, não. O cara não quer. E aí começou o ano de 77, janeiro, nós somos em Mato Grosso. Não é que o Strogo faleceu, cara. Ele faleceu de uma hora para outra, assim. Isso no sábado. No domingo de manhã, madrugada, os caras estavam lá me pegando jatinho. Estava fechado. E aí tu acabou indo? Sim, foram me buscar lá. Nem minha família soube. Me viu só no Maracanã lá. Torneio início e eu estava lá no meio do pessoal ali. Mas nesse momento já era o Coutinho o treinador ou não era ele? Sim, era o Coutinho. Já era o Coutinho.
Já era. E o que 77. eu gostaria de saber de ti, porque é um treinador que eu admirava. Os gaúchos não gostavam dele, porque ele não levou o Falcão em 78. Ele não levou o Falcão. Para chamar o Paulo. Ele não levou o Falcão. Então o Chicão. tinha aquela crise, né? Levou o Chicão, levou o Batista e não levou o Falcão. Não sei qual é a razão, mas ele era um bom treinador. Né? Ele era um bom treinador. E aquele time do Flamengo que ele montou era um time extraordinário. Né? Ele era um time extraordinário. Aquela terminologia que ele utilizava, ponto futuro, overlapping, né? de jogar multiplamente, jogadores com múltiplas funções, né? Como é que era o Cláudio Coutinho? O que ele apregoava, na verdade, na prática? Eu aprendi, uma das grandes coisas que eu aprendi com ele também é gestão de grupo, que é fundamental em qualquer profissão. Se você não tiver o comando do grupo, com disciplina, com organização, eu tive problema com alguns jogadores. A grande maioria deles aí são comentaristas hoje. Tivemos dificuldade. Acabaram não jogando comigo. Por querer ser mais do que os outros, eu acho que tem... Eu acho que todos os jogadores são iguais. E todos vão ser usados da melhor maneira possível. E eu perguntava para ele, onde é que está a diferença de vocês? É no dinheiro. Que é melhor jogador ganha mais. Mas, rigorosamente, todos eles são iguais. Não é o dinheiro que vai mandar se vai jogar ou não. Eles têm que demonstrar dentro do campo. Uma salsinha aqui no... Vou ter que olhar, aprender eu não vou. Sabe que eu tenho um grande prazer de aprender a cozinhar, mas não tenho dom, sou preguiçoso e não tenho paciência, então não posso ser cozinheiro. Eu gosto muito de cozinhar, tô sempre envolvido. Tu vê que lindo, cara. Tem um fogão do lado da churrasqueira, né? Então é sinal de que... Pô, coisa linda, cara. Aí, vamos ver. Bom, muito obrigado. Pessoal, depois vocês... espetáculo deve estar. Depois vocês aproveitem aqui. Como eu estava dizendo, Fernando, que o Cláudio Coutinho tivemos uma grande amizade. E o Cláudio Coutinho é um cara que tinha uma gestão de grupo muito grande, que eu levei para a minha vida toda depois como treinador. Eu acho que foi fundamental nessa progressão que ele teve, nessa ascendência como treinador. Foi rápido e depois acabou saindo porque não quis mais no Flamengo. Foi em 81. Final de 80, início de 81, né? 81. Quando tu entrou era o Dino, né? Quando eu entrei era o Dino. Primeiro foi o Bria, depois foi o Dino Sani. E aí depois eu assumi. Foi uns 3 meses, mais ou menos, em abril, maio, mais ou menos. Tá? E, então o Coutinho, ele tinha assim, uma ascendência muito grande sobre o grupo, um respeito muito grande. Tinha uma gestão assim, de grupo muito... Ele não deixava ninguém descontente, porque hoje você tem um grupo, você tem que ter esse conhecimento, essa coisa de você ser justo com eles e tratando nos olhos todos eles. Isso é fundamental no futebol. Tu não pode estar cochichando com um ou estar reunindo com o outro. Não, o negócio é na frente de todo mundo. É assim. Quem não trata dessa forma não tem. Não sobrevive. Não tem a sequência no futebol. Nesse grupo que tem esse tipo de tratamento. Então o Coutinho ele tinha aquele famoso overlap que se originou do basquete, né? Que é a ultrapassagem. A ultrapassagem. A ultrapassagem com o cara da bola esperando a passada no momento certo para fazer o lançamento. A melhor ultrapassagem que eu conheci, que vejo hoje, era o Leandro com o Tita. Era bonito. Era demais, né? Eles até olhavam para o outro lado, já faziam... Era fantástico. 2 jogadores extraordinários, né? Tita e Leandro. Tita era 10. Né? Pois Lico também era o 10 também. E como é que tu não pode... Zico era o 10. Como é que tu não pode ter os grandes jogadores? Depende da característica, se eles podem cumprir. Depende. Porque eu acho também, Fernando, queria só um ponto de interrogação aqui, nós tivemos uma época aí que havia uma questão muito grande, questão do 10, né? Pô, se o 10 for preguiçoso, se for vagabundo, pô, não vai conseguir ir na Europa, já tinha esse problema. Muitos deles eram jogados pelo lado do campo para eles não terem uma participação, depois eles vinham por dentro para poder trabalhar a bola. Nas costas do volante. Nas costas do volante vinha para trabalhar e para organizar o time. Então tiveram assim uma restrição muito grande com esse 10.
Hoje se cria um pouco também, se o 10 não for competitivo. Hoje não tem 10, né? Se tu pegar o Inter, o D'Alessandro, que foi o último 10, o D'Alessandro jogava no lado, que vinha para dentro para fazer essa jogada que tu falou. Iniciou no River, recordo, como primeiro jogo, como um falso ponto. O Arrascaeta, que é o grande jogador do campeonato do ano passado, ele joga da esquerda para dentro, né? Então, hoje nós não temos um 10 definido no Brasil, né? O do Cruzeiro, tem aquele Matheus do Cruzeiro, é um 10 que joga por dentro, né? O Alan Patrick do Inter joga por dentro também. Mas é raro, é muito raro. Né? Bom, vamos então pro nosso jantar aí, depois a gente segue. A gente segue o papo. Tá bom. Vamos ver o que tu acha aí, Paulo. Nossa janta aqui, o carreteirinho de churrasco terminou, vamos voltar pro papo aí. Pô, tava muito bom, parabéns, cara. Parabéns. Bom, que bom. Virasse uma cobaia inicial do nosso podcast aí. Tão perfeito como tu foi presidente do clube campeão do mundo com o Internacional. É isso aí, parabéns, que bom. Cara. Vamos lá. Então, retomando a nossa história aqui, de repente, o Coutinho era o treinador, daí ele faleceu, daí o Dino assumiu, daí tu... Como é que foi aquela transição ali? Tu te tornou treinador no meio da Libertadores? Tem fatos da Libertadores que eu gostaria de saber de ti, aquela história do Anselmo. Para quem não sabe, o Anselmo era um jogador que era reserva, era um atacante, e aí durante um jogo com o Cobreloa, o Cobreloa era o adversário do Flamengo, que teve 3 partidos para decidir, né? 3 partidos para decidir. E aí o Anselmo entrou com uma orientação de criar um tumulto lá com o zagueiro do adversário. Era o Mário Soto, né? Mário Soto. É uma enciclopédia. Então, esse assunto eu queria saber de ti primeiro, antes de entrar nessa tua transição, mas esse é um assunto que certamente os torcedores do Flamengo que estão nos vendo, e temos muitos torcedores do Flamengo, eles vão gostar de ouvir de ti essa lembrança. Eu já contei muitas vezes essa história. Um pouquinho antes, com o Cláudio Coutinho, eu tive uma amizade muito forte. Depois, quando eu era treinador, ele me chamava bastante, modestamente. Nós conversávamos muito sobre o time do Flamengo, o que ele achava, ele queria saber a minha opinião. Quando o Falcão foi convocado, eu disse para ele, pô, leva o Falcão, rapaz, leva o Falcão. O Falcão está na ponta dos cascos, leva o Falcão. E ele optou, vou pensar, e optou, não me deu ouvidas. Optou pelo Chicão. Optou pelo Chicão. Então, nós tivemos assim uma amizade muito grande, dentro e fora do campo também. E ele acabou não ficando, algumas coisas, ele estava editando um livro, a filha dele me ligou várias vezes para minha casa, ela contou algumas histórias assim, o porquê que ele saiu, né? Ele teve algumas coisas lá dentro que ele ficou desagradável, não ficou tranquilo, duvidou e acabou saindo. Foi trabalhar no futebol americano, no início de 81. Assumiu o Bria, o treinador do Flamengo, fez uns jogos, aí veio o Dino Sani na sequência. Eu já tinha uma grande amizade com o Dino, e eu já estava meio ruinzinho nas pernas, né? E aí fui. Tu tinha que idade nessa época? Nessa época eu acho que eu tinha uns 30, 31 anos. Tu vê, né? Hoje em dia os caras jogam até 40, né? Que pena, né? Eu tinha problema de joelho, a minha parte física não era, e a parte orgânica também era muito, tive alguma dificuldade. Aí o Dino, joguei bastante com o Dino, e aí o Dino me perguntou, eu falei com o Dino um dia, e aí nós estávamos conversando, e ele disse, pô, por que tu não fica o meu auxiliar? Eu tinha recebido uma proposta para ser treinador na Arábia, nesse meio termo. Não sei por quê. Daí eu disse, não, fica aqui comigo. Tu tá largando a bola, fica comigo, fica meu auxiliar, pô. E eu fiquei. E olhava os jogos para ele, trazia para ele, assim, pô, aqui, ó, para, foi nada disso que tu me falou para mim, coisa e tal, gozava comigo pra caramba. Na frente dos bons jogadores ainda. Tá na amizade, quer dizer, relacionamentos que a gente tinha muito bom. Aí o Dino passou-se um tempo, nós tivemos um jogo no Maracanã, em que, com o Santos, em que o Dodô era centroavante. Aí o Moser tentou, na entrada da área, um pouquinho fora,
uns 2, 3 passos para fora da área, tentou dar um chapéu no Dodô. O Dodô retomou essa bola, ele deu um chapéu e chutou. Essa bola estava 1-0 ou 0-0, se não me engano. Essa bola deu no pau, no travessão. E no Maracanã, nessa época, tinha um fosso e os repórteres ficavam tudo do lado. Então tá todo mundo vendo o que está falando. Está com a cara ruim, olhou para um lado, os repórteres estão tirando foto, ficaram em cima de ti, né? Aí o Dino ficou louco, explodiu ali. O presidente também estava do lado. E a imprensa explorou muito no final do jogo esse lance. E o Dino ficou louco e o presidente também ficou puto com esse tipo de coisa ali, que a imprensa estava tudo junto, né? Aí o Dulce de Abrantes disse assim, não, ele joga. Não, segura, o moleque não vai jogar mais comigo. Pá, foi criado esse... E o Moser foi um dos grandes zagueiros da história do Flamengo, né? Pô, eu tinha 2 laterais, como é que tu faz? Porque eu tinha 2 cavalos atrás, né? Fui campeão de tudo, porque eu tinha 2 cavalos atrás. O Marinho, rápido, o Moser, rápido. Marinho, Moser, Júnior e Leandro. Eu tinha o Júnior e Leandro. Hora um, hora outro, que os dois de vez em Raul quando... no gol. E o Andrade sozinho depois no meio, com o Adílio, que não pegava ninguém, com o Zico. Me responde como é que eu fazia? A compactação, né? Quando nós tínhamos a bola, ninguém tirava a bola dos nossos pés também, um timão. E tinha Lico de um lado e Tito do outro. Então eu compactava, porque se eu fosse fazer marcação-pressão lá em cima, não tem jeito. Não tem jeito. Então nós não deixava sair do meio para trás, até a metade do campo do adversário, no nosso campo, metade do campo. Meio campo, 20 metros aqui, 30, 30, e aqui fazia a compactação do time. Deixava, lateralizava essa bola, saía a bola para o lado, e aí sim nós fazíamos pressa. Eles eram inteligentes, excelentes jogadores, e aí nós fazíamos o pressa. Aí, eu estava dizendo que... Essa transição que tu essa saiu, aí saiu o Dino... Sim, aí o Dino teve a reunião com o Dusch no outro dia, e aí o Domingos Bosco me ligou para mim, que o Dusch queria falar comigo, já tinha falado, já tinha dispensado o Dino, eu não consegui até hoje falar com o Dino. Se estiver ouvindo você, até hoje. Eu tentei ligar de todas as formas, logo quando soube, convidou, vem para cá, vem aqui, o presidente quer falar contigo. Aí eu tentei de todas as formas que o Domingos Bosco havia falado para mim, que o presidente quer falar contigo sobre esse assunto. Pai, assim, porra, pensei, né? Dá aquele friozinho na barriga, como dá com o jogador que não sente o friozinho na barriga, esse não é jogador. Aquele oba-oba, aquele troço, não, tem que sentir um friozinho e ter a confiança no taco. E esse friozinho eu senti. Aí, até hoje, depois o Orelha, que é o Rivelino, quando ele me vê, ele disse, pô, o Dino quer falar contigo, hein? O Dino quer falar contigo, tu puxou o tapete do Dino aí. Pô, eu nem sabia, cara. Até hoje. Se eu aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço ao Dino, meu grande amigo. E não tive a oportunidade. Mas eu não sei nem se o Dino não faleceu. Não. Não faleceu ainda? Não. Até agora nós estamos conversando, não. Então ele vai tomar conhecimento disso e nós vamos fazer essa reconciliação. E aí foi logo nos primeiros jogos, eu empatei meus primeiros 5 jogos. Não ganhei nenhum. Não ganhamos nenhum. Empatamos 5 primeiros jogos, 4, 5 jogos. E aí eu cheguei a pensar, pô, acho que eu não dou para isso aqui. Aí foi, aos poucos, começamos a ganhar, e o time foi... Aquele time jogava um volante, jogavam vários meias, né? Zico, Adílio, jogava um ponta meia, um outro ponta meia, Lico pela esquerda, Tita para a direita, às vezes virava, às vezes o Tita vinha no meio, Nunes centroavante, era uma confusão ali. Tava sempre com a bola, né? Tava sempre com a bola, era um time maravilhoso. O Coutinho trouxe o Lico. O Lico era de Santa Catarina, ele era do Avaí. Ele era o 10. Trouxe para de vez em quando o Zico cansasse, pedisse para sair alguma coisa, ele entrar. Só que o Zico, eu queria jogar sempre. Queria jogar sempre. E aí o Lico cavou o espaço dele. Nenhuma partida. Tinha o Júlio César na ponta esquerda, né? Já tinha saído. Já tinha saído? Já tinha saído. Quando o Lico começou a ter oportunidade,
eu tinha o Baroninho, era meu titular. Assumi com o Baroninho, que era o meu titular. Baroninho que veio do Palmeiras. Quando eu vi os treinamentos, coisa e tal, então comecei a botar o Lico, numa Libertadores, num jogo e coisa e tal, e comecei a gostar do Lico. Me fazia o lado esquerdo, Tita do lado direito e o Lico do lado esquerdo. E eu gostei do time. Até que um dia nós fomos jogar com o Botafogo, e eu não dei minha escalação. E nesse dia que eu botei o Lico definitivo. Eu, em 10 jogos, o João Saldanha, eu tirei 8 vezes o Baroninho. Pô, mas eu começava jogando, depois eu botava o Lico, alguma vez de vez em quando o Baroninho, né? Até que um dia eu me defini. No jogo contra o Botafogo, casa cheia, eu vou jogar o Lico. O Baroninho ficou comigo. Primeiro tempo, 4-0. Depois aquele famoso 6-0, tinha uma bandeira que a torcida do Botafogo sempre levava, que a torcida do Flamengo tinha pavor daquela. Quando nós ganhamos esse jogo 6-0, o último gol do Andrade, fora da área, 6-0, a bandeira desapareceu. Esse foi um título da torcida do Flamengo. Eles pediam, exigiam, queriam entrar dentro do campo para fazer o 6. Esse jogo foi que o Lico tomou. Realmente aquele time foi formado nesse jogo. E vai tirar depois o Lico. Tem coisas que o treinador... Não consegue mais. Né? Não consegue mais. Se tu tiver um pouquinho de sensibilidade, não vai... Não. E aí que o Lico começou a ser... E foi campeão mundial, e etc. Bom, mas aí tu foi para a Libertadores e eu quero saber a história do Ansel. Como é que foi aquela história? Nós tivemos o Ansel era um jogador da categoria de base, né? Ele era da categoria de base, sim, que estava na reserva. Um jogador de força e coisa e tal, muito querido com os jogadores, e etc. Nós ganhamos o jogo primeiro, jogo em casa com o Cobreloa, 2-1, jogo difícil, time competitivo pra caramba, e fomos jogar em Santiago. Meu time tudo dentro do gol. No outro dia nós perdemos o jogo de 1-0. No outro dia, meu pessoal, os mais gozadores da mesa, repetindo, fazendo o barulhinho da pipoca. E gozando um com o outro. Assim, é isso aí mesmo, nosso time foi um pipoca mesmo, cara. Pipocamos pros caras. Os caras cagaram a gente a pau e a gente aceitou passivamente. Aí reunimos os jogadores e fomos pro jogo decisivo em Montevidéu. Aí nós ganhamos o jogo, 2 gols do Zico, né? 2 gols do Zico. O jogo estava decidido. Aí faltando uns 5 minutos, o gol, assim, e nós ficávamos fora do fosso. Fora do fosso, nós ficávamos. O banco todo. Presidente, jogadores, etc. Aí a bola tá, o gol aqui, e nós estamos desse lado aqui. Aí aqui está o Cobreloa, está o Mário Soto, tá aqui. A bola está lá no outro lado com o Júnior lá. A televisão está pegando lá. E aqui está o Tita com o Mário Soto. Está em cima da linha aqui. E o Mário Soto está... Me dizem eles que nesse jogo, nesse primeiro jogo, que o Mário Soto está com uma pedra na mão, que cortou o Lico não pôde nem jogar. Teve um corte no supercílio e não pôde jogar. Depois vou dizer a improvisação que eu fiz. E aí, ele não podendo fazer nada, o Mário Soto pegou, deu um soco no Tita, o Tita caiu. O Tita caiu, o presidente queria pular o fosso, queria fazer um horror ali, todo mundo querendo entrar dentro do campo, mas como ter o fosso? E tinha um portão, ninguém conseguia fazer nada. Aí eu chamei o Anselmo, aqui ó, entra, e aí o Franco Alasca, que é meu operador, pô, vai aquecer, pô, como é que vai aquecer de chuteira, de tarraxa no piso, no cimento? Aí ele já está correndo, não sabia quem ia entrar. Quem é que ia sair? Pô, quem é que vai sair? Pô, entra no lugar de quem? Sai o Nunes, o Nunes sai. Aí ele entrou, eu disse para ele aqui... Mas estava 2-1 pro Flamengo nesse jogo. Não, 2-0. Estava 2-0. 2-0, faltando 5 minutos do segundo tempo. Aí eu disse assim, ó, tu viu ali? Quando eu estiver perto, a bola tu pode dar no meio dele e pode sair. Dar no meio dele e pode sair. Porque eu também estava aqui, ó. Os caras cagaram de pau no segundo jogo, a gente. Ganharam no grito da gente.
Aí, a bola de novo, lateral aqui, bem na nossa frente. A televisão está pegando aqui. Aí a bola foi lateral, ele pegou, ele, sem mais nem menos, pegou e deu-lhe um soco na cara do Mário Souto. Fechou o pau. Fechou o pau, terminou o jogo. Aí o pessoal da imprensa, era o presidente era o repórter que é da Globo, ele era na época. O que foi presidente depois? Foi o Kleber presidente, Leite? Kleber Leite. Kleber Leite? Ele era repórter da Globo. É. Aí eu disse, pá, mas tu não pode dizer isso, todo mundo viu, não pode dizer isso. Pô, você me entrevista, pô. E aí ele veio, depois, na vez dele, veio me entrevistar, e eu disse, não, o jogador não tem nada, você não tem nada a ver, fui eu que peguei e mandei dar. Mandei dar. O jogador não tem nada a ver, fui eu que mandei dar. Eu fui suspenso pela confederação, aí no vestiário depois assim, pô, Zico, pô, Paulo, pô, pelo amor de Deus, faz 2 gols, final da Libertadores, pela primeira vez o Flamengo é campeão. Porra, aí tu me faz isso, ó, te peço desculpa, mas isso é reflexo do primeiro jogo. Te peço desculpa, não, tu não vai ser, não vai... Tu não vai perder teu título. Não vai perder teu título, o moral que tu tem, te peço desculpa, porque eu que criei isso aí tudo, mas foi insustentável ali aquele momento que ocorrido. Para aí o Mundial, a direção não queria levar o Anselmo. Aí eu falei pro pessoal, para a direção, assim, aqui, ó, tem uma vaga sobrando. Ele vai, eu fico. Como é que eu vou estar com moral? Como é que eu vou estar com os outros jogadores? Isso saiu tudo publicado, está no livro da história do Flamengo, eu estou lá, Então, essa história que eu estou contando aqui. Foi suspensa, etc, etc. São histórias da bola, né? A gente tem atitudes, às vezes... Impensado, coisa que reflexo algumas outras coisas, etc. Mas ficou bem dado, né? O Mário Souto merecia naquele momento, né? Não sei se foi correto ou não, mas acaba sendo merecido. E aí, em seguida, chegaram no Mundial contra o Liverpool, um grande time inglês, e o Flamengo jogou tudo aquilo, ganhou de 3-0, um jogo maravilhoso. Também com pouco de orgulho do time, porque nessa foi época, logo a seguir, né? Foi logo a seguir. Né? Essa época o Liverpool tinha uma seleção, tinha um de cada melhor de cada país eles tinham, o Liverpool. Pá, você pegava o cara, o craque do time, do país, é uma seleção. Então eles estavam favas cantadas também, que nem o Fluminense estava com o Inter. Favas cantadas, pô. Favas cantadas. E o Nunes jogou muito naquele jogo, né? Entrava em diagonal toda hora ali. E aí primeiro tempo a gente fez o score, né? E a gente jogou muito o primeiro tempo. Aí quando terminou o jogo, segundo tempo nós não repetimos. Né? Foi um jogo meio cozinhando o jogo. Tocando a bola. Aí terminou o jogo, eu estou indo pro vestiário, aí veio o Raul, eu chamava ele de velho. E ele também me chamava de velho. Eu com 31 anos, ele era mais velho que eu. Aí ele vem, bate o meu ombro, pô, velho, tu tá triste? Ele bateu e me perguntou. Eu disse, segundo tempo e coisa. Tu para com isso, ele me dizendo, tu para com isso. Olha, isso aí pode ser uma vez na vida e outra na morte, pô. Talvez nós nem viemos mais aqui, tio. Talvez nós não venhamos mais aqui. Aí ele disse assim, mas a gente poderia ter melhorado no segundo tempo, ter feito mais gols, etc. E aí ele me respondeu dessa forma. E tem toda a razão, né? Tem toda a razão. Aquele momento era o momento da comemoração. Missão, né? Aquilo ali é, como eu digo, um jogador atuar numa Copa do Mundo, tive esse privilégio. É um momento momento único. É um momento único ali que talvez você não tenha repetição. É tão difícil, né, Tchê? Tão difícil. Aquele tempo era muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Que só ia de 4, me parece que o Inter também, de 4 classificava um só, né? Sim, sim. Jogava campeão e vice contra campeão e vice em outro país? Era isso? É. Pô, saía um só. Então, e eram os melhores, não é como agora você tem, que pode contratar, ainda ter terceiro melhor, etc. Não. Agora entram 8, né? Dependendo tem a fase pré-libertadores, que tu joga eliminatórias, agora é totalmente diferente. As condições hoje são melhores. Mas eu quero já ir indicando o novo assunto, que é o assunto do treinador da casa. Que foi o teu caso, que foi do Jaime de Almeida, que foi do Carlinhos, e que agora foi o Felipe Luiz.
Como é que tu vê isso no Flamengo? O Flamengo tem uma característica especial. Muitos atletas da origem no Flamengo conquistaram título. O Jaime de Almeida ganhou a Copa do Brasil. Né? Tu ganhou o Mundial. Gilberto também. O Gilberto ganhou, mas ganhou o Carioca, né? É. O Gilberto ganhou o Carioca. Aí tu ganhou o Mundial e ganhou... O Andrade também, né? O Andrade também? O Andrade foi campeão brasileiro. Ah, tu vê, eu tinha esquecido do Andrade. Então, tu vê, Andrade, Carlinhos, Felipe Luiz, Carpegiani, Paulo César, o Jaime de Almeida, que ganhou a Copa do Brasil no ano que o Flamengo fez toda a remodelação financeira com o Eduardo Bandeira, né? Isso estruturou essa potência estruturou tudo, né? Estruturou tudo. Você reconhece isso também? Eu reconheço. Eu estava lá em 2018. 2018, eu estava lá. Eu reconheço que ele foi o grande mentor de tudo isso, o Eduardo Bandeira. O Flamengo é o que é hoje pelo trabalho que ele fez, incansável, e denodado e sofrendo muitas críticas. Quase caiu, Sim. Mas acabou conquistando uma Copa do Brasil que minimizou aquela bronca toda que a torcida tinha e depois resultou no que temos hoje. Mas como é que tu viu a demissão do Felipe Luiz, um treinador da casa? Tu acha que o Felipe Luiz tem futuro em outros clubes, que terá chance de ter sucesso em outros clubes, ou como o Carlinhos, como o Andrade, como o Gilberto, ele vai se limitar ao trabalho no Flamengo? Como é que tu enxerga o Felipe Luiz? Olha, eu acho que foi uma deselegância muito grande. A maneira como se desenvolveu, uma deselegância muito grande. Tá? Me parece que já viam, até está olhando outro pessoal, a gente não sabe como é que era essa gestão de grupo dele. Desculpa. A gente não sabe como é que é essa gestão do grupo. Mas você ser campeão e a maneira como ele tratava os jogadores na saída ali, a gente só tinha aquilo ali. Tá? Mas interiormente a gente não sabe. Eu acredito que deveria ser boa. Eu acredito nisso. Porque ele era muito bem quisto, aparentemente. Muito bem quisto. Né? Então a gente não sabe o porquê que eles estavam querendo, ele ganhando tudo, por que eles estavam querendo tirar o Felipe. Ouvi notícia que era falta de como tinha muitos jogadores... Colegas descontentes. Isso eu li, me parece, eu li isso, tinha muitos jogadores descontentes. E geralmente, como você tem uma turma de jogadores excepcionais, excelentes jogadores, custando fortunas e não jogando, ou jogando pouco, teve aquele problema com o Pedro, que houve a própria direção. Mas isso aí foi superado, porque já tinha sido 6, 7 meses antes. Né? E depois casou também com esse final ali, eu acho que o pessoal voltou depois, não teve condição de fazer uma preparação adequada, e como o Expressinho não tinha conseguido um resultado bom... Tiveram que voltar antes, né? E estava já quase disputando um rebaixamento, aquilo ali tudo pesou, que desceu goela abaixo do pessoal, do Felipe Luiz. Desceu, porque o Felipe não queria. E o presidente bateu o pé, é a pessoa número 1 do clube. Isso foi algo assim que criou também aquele negócio. Depois da renovação também do Felipe, que o Felipe bateu o pé em muitas coisas, gostou muito, o presidente também li isso. Então, mas mesmo isso, com a maneira como foi tratado, já tinham conversado com o pessoal, já tinham engatilhado, falado com outro treinador, eu acho isso foi assim, não tenho medo de dizer isso, que foi uma maneira muito deselegante de tratamento com o Felipe. Vamos ver agora como é que o Felipe vai se portar no mercado, né? Se realmente ele vai trazer, né, todo esse cartel de vitórias e de ascendência sobre o grupo e de bons trabalhos, ou se vai ser uma coisa limitada ao Flamengo, como foi o caso do Andrade, como foi o caso do Carlinhos, né, que infelizmente não saíram, sequer saíram, né? O Carlinhos eu acho que nem treinou outro clube, né? Acabou. Mas mesmo assim, eu acho, o meu caso também Mas tu treinou outros clubes e tu voltou depois, né? Não é a mesma coisa, né? Geralmente os clubes que eu treinei, eu sempre voltei 2 vezes, até 3, os clubes onde eu treinei. Então, eu acho que isso são detalhes assim que dependem muito daquilo que você tem ou não tem, né? Mas eu acho que o Felipe, aquilo que demonstrou, eu acho que ele vai ter condições assim de desenvolver um bom trabalho. Tomara, é uma boa pessoa, né? É uma pessoa que, pelas entrevistas, é uma pessoa tranquila, calma, né? Não entra em dividida, isso é importante. Nunca criou problema ali. Nunca criou problema com ninguém, né? Nem com árbitro, com nada. Tomara que ele siga uma carreira adequada.
Um outro assunto que eu acho que é bom abordar contigo, porque tu trabalhou em Copa do Mundo, né? Tu foi treinador do Paraguai numa ótima campanha. Eu me lembro daquele gol, daquele zagueiro lá no Golden Goal, né? Que o teu time estava com Gamarra, com Ayala, com Arce. Era um time muito, muito compactado, né? E tinha o Santa Cruz, né? Do meio para frente. O outro Não, Santa Cruz não levei. Não? Quem era o centroavante? Era o... Centroavante era... não recordo o nome. O Santa Cruz estava surgindo no Olímpia. Tinha feito 3, 4 gols e eu... 2 dias antes de eu dar a minha lista, ele apareceu assim, estourou, bem dizer. Mas e depois seguiu a sequência, né? Baita jogador, mas ele estava entrando, saindo na equipe do Olímpia. E eu tinha alguns jogadores que eu achei que poderiam resolver. Eu não tinha o famoso 10, cara. Eu não tinha. Como é um país muito pequeno, e para você achar também é muito difícil. Dificilmente aparece um 10 com a capacidade, porque eles geram muito jogadores competitivos da parte defensiva, bons jogadores de meio campo. A parte defensiva eles são ótimos. Né? O melhor zagueiro brasileiro hoje é o Paraguai do Palmeiras. Né? É um grande jogador. Então teve uma época aí que eles tinham muito bom ataque e não tinham muitos defensores. Tiveram uma etapa aí, não sei, poderia citar o nome do jogador, mas me falha a memória, de um jogador famoso lá que eles tinham muito bons jogadores atacantes, mas na parte defensiva eles não tinham muito bons jogadores razoáveis. Então, por ser um país muito pequeno, tu não encontra muitas vezes essas soluções. Tu, como treinador, teve o privilégio então, de participar de um Mundial de Clubes e participar de um Mundial de Seleções. Como é que tu descreve esse ambiente? Como é que tu te lembra de todo esse glamour? Assim? É um momento seleto, né? É um momento ímpar que você tem ali. E principalmente você, sendo a pessoa ímpar, treinador, o presidente, que é outro jogador, você divide com 10. Correto? Você divide com 10. Então, na hora que você perde, tu é o primeiro a ser cobrado. Se o Inter não vai bem lá, presidente, eles iam descobrir uma sujeirinha lá na piscina, quem é que vão cobrar primeiro? Presidente. Sempre. Eu acho que está certo. Treinador, logo depois vem treinador. Aí são os 2 mais cobrados no clube. São responsáveis por as coisas não estão andando bem. Mas quando ganha também, são um reconhecimento. Sempre, né? É um reconhecimento. Não, é um reconhecimento. Então, esse é o momento seleto que você tem ali, momento que estão os melhores do mundo, em termos de seleções, e é um momento mágico que você sente, tudo aquilo que cerca. E eu tive o privilégio de disputar toda uma eliminatória. Primeira fase, nós ficamos em segundo lugar. Quem ficou na primeira fase foi Colômbia, ficamos 1 ponto atrás. Aí na segunda parte, nós retomamos a frente, fomos até o final e perdemos para a Argentina. Depois a Argentina passou, ficou 1 ponto na nossa frente. Então a nossa eliminatória foi muito parelha, foi muito boa. Fazia tempo que eles não iam à Copa do Mundo. Eu tinha um bom time. E na final contra a França, eles tinham um timaço, tanto é que foram campeões, né? Depois eliminaram o Brasil e ganharam 3-0. O gol foi do zagueiro, do capitão. Golden Goal, Golden Goal naquela época. Nós fizemos um primeiro tempo razoável, tivemos uma outra oportunidade, mas eu tinha muita boa parte de trás, na frente não tinha. E esse meu pessoal estava, o banco aqui, goleira e o banco aqui, correto? Banco, goleira, banco aqui. Enquanto eles estavam aqui, o meu time todo saía. Eu passava para o outro lado lá, eles iam para o outro lado, e eu daqui, eles ficavam lá atrás. Tanto é que o gol também, que a gente não é que eu vou dizer que foi por causa disso, mas quando nós tomamos o gol foi nesse gol aqui, do lado de cá. Foi no segundo tempo da prorrogação. Segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo da prorrogação. Então era um time assim que tinha que ser bastante comandado. Eu tinha um meio-campo competitivo, não era brilhante, mas era competitivo. E coisa, então me faltava você administrar a posse de bola, etc. Né? Faltavam algumas coisas. E foi muito justo. Quando nós entramos quando entrei no vestiário, quando a gente perdeu, os jogadores jogando no chão, lá dentro do campo, eu fui muito rígido com eles, eu fiquei muito bravo também, né? Justamente por causa disso. Nós fomos para os pênaltis. Para os pênaltis eu tinha os batedores, eu tinha os melhores.
batedores. E o goleiro, pô, Fanfarrão, É o Chilavert. Pacorelo, Chilavert, mas era um... Era um goleiro. Tinha Arce, tinha excelentes batedores. Tá? E tinha um grande goleiro também. Então eles ficaram se aguentando na prorrogação. E eu tinha uma substituição. O Gamarra, quando começou, lá, naquele tempo era mais difícil. Você tinha 3 substituições só, todo o jogo. Então você tinha um para o goleiro que você era sagrado. Então você tinha 2 substituições para fazer. E se vira nas 2. Hoje são 5. Pô, hoje é meio time. Hoje tu muda tudo. Né? Tu muda o jogo. Pode até estabelecer uma estratégia para a mudança. Né? Sim, hoje é totalmente diferente. Aí eu tenho o Gamarra, chegou em mim e disse assim, profe, pá, tô com o ombro, não aguento mais. Isso no início do segundo tempo, início da prorrogação. Eu disse, Gamarra, tem uma substituição, vou fazer agora, mas eu não posso te tirar, cara. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Tá? É minha. Faz o que for possível lá dentro. E eu tinha, sabe quem na defesa? Eu tinha o zagueiro que era do Grêmio... Rivarola. Mas eu precisava fazer uma outra substituição. Eu precisava colocar um outro atacante, porque eu estava muito aqui e eu precisava ter um atacante mais. E aí fiz a troca e tomamos o gol aonde? No Gamarra. Pelo problema. Tu já sentiu, conhece? Ele foi subir com o jogador, nem subiu. O jogador só escorou pro o Blanc, né? Blanc. Zagueirão. E mais ou menos um pouquinho dentro da área, ele pegou e... Aí meus jogadores se jogaram no chão, pai, quando entraram lá no vestiário, chorando todo mundo, aí o Renier disse aqui, ó, isso tem que servir de exemplo para nós, cara. Um time que pensa quando quer empatar e pode tentar empatar, só tem um resultado abaixo do empate, que é a derrota, cara. Se a gente joga em igualdade, a gente quis aguentar. Isso não pode ocorrer nunca. Vocês vão vir em outras Copas do Mundo e que isso sirva de lição. Futebol, você tem que jogar muitas vezes para ganhar, pô. Não é para jogar especulando. Foi uma pena. Eu torci muito para o Paraguai, porque o Gamarra tinha sido nosso aqui, tinha o Ciso também, que era da seleção, né? E os outros jogadores que a gente admirava. Mas tu foi um treinador... Não foi tu que trouxeste, né? Não foi. Foi o Fernando Záquia. Sim, Fernando Záquia, mas tu que me perguntou. Não, eu te perguntei porque Tu me chamou quando entrou, então eu estava machucado. Não, era treinador. Eu fui ver o jogo. Fui ver um jogo do Atlético. Eu ia jogar com o Atlético, eu não sei que time que eu estava. Sei que fui ver o jogo. E tu me chama, Paulo. E aí tu me chama assim, o que tu acha do Gamarra? Assim, presidente, pega o avião agora, pode buscar aqui. É que, na verdade, naquela época, o vice-presidente era o Záquia, foi ele que buscou o jogador, ele que soube do jogador, e eu era do jurídico, mas eu estava ao par da operação. Mas, na realidade, tu que veio me perguntar sobre o Gamarra. Não, eu te perguntei, mas quem decidiu foi ele. Não tenho a decisão é ele. A decisão era dele. Mas tu deve ter dito, falado para ele. Não, a gente comentou lá. Deu a casualidade, então. Mas toda a origem da busca e da definição de contratar foi do Luiz Fernando Záquia. Eu apenas era um advogado do clube que tinha, vamos dizer assim, participava dos assuntos, mas a decisão não foi minha, mas claro, por curiosidade, eu sabia que havia um interesse, eu quis saber de ti, que é um treinador conhecido e que tinha trabalhado com o jogador. Né? Foi isso aí que aconteceu. Mas aí tu ocupou uma função de treinador de uma seleção estrangeira e hoje o Brasil tem um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Ancelotti, como é que tu enxerga um estrangeiro na seleção brasileira, o primeiro caso na história de um treinador estrangeiro na seleção brasileira? Como é que tu enxerga, como é que tu vê o Ancelotti nesse contexto? Olha, o Lancelotti provou, né? Tem provado, né? Só os títulos que eles têm, né? Você tem que ter vários dedos, né? Várias mãos. É um dos maiores ganhadores da história do mundo. Historicamente, um treinador consagrado e eu, no meu entender, foi uma ótima contratação. Eu também acho. Sendo buscado várias vezes, já tem demonstrado isso. Não tem com ele, vai jogar o que ele acha que tem que jogar. Isso é muito importante também. E tem conseguido um resultado expressivo da maneira de jogar, porque o Brasil vinha, com alguns outros treinadores, sem nenhum desmerecimento, vinha numa fase de descrédito
muito grande com a torcida, com a imprensa, e isso pesa. Essa desconfiança ela é generalizada. E ao contratar um cara de base, de categoria, de conhecimento, ele já provou Maior que isso. os jogadores, né? Maior que o jogador, ele já veio por cima. Então, para ele foi fácil. Isso graças aos primeiros jogos que ele fez. Isso foi o suficiente para ele hoje estar com um respaldo muito favorável para continuar. Porque ele está fazendo um grande trabalho. Na verdade, o que eu vejo, né? Nós temos uma crônica esportiva brasileira que gosta de futebol bem jogado, de futebol bonito, de futebol vistoso. O Ancelotti é um treinador resultadista, ele joga o que tem que fazer. Isso que é o futebol, que é o futebol, né? Ele joga o que tem que fazer, ele faz o que tem que fazer. Se tiver que fazer linha de 5, ele faz, se tiver que jogar com 3 volantes, ele joga, e ele quer ganhar, né? Sim. Ele joga no contra-ataque, ele não só propõe o jogo, também propõe o jogo. Sim. Ele é um treinador com múltiplas estratégias. Ele olha muito para o adversário, ele olha muito para a característica do jogador que tem, e nem sempre ele vai ter um futebol vistoso. Então, por sorte, digo eu aqui, por sorte, ele não vai ter tempo de ser avaliado, porque ele vai chegar direto na Copa do Mundo. Ele vai ter 2 ou 3 amistosos aí, a imprensa não vai ter tempo de criticá-lo, né? Porque a imprensa brasileira quer futebol vistoso, quer futebol de proposição, quer futebol de ataque, e ele não vai fazer isso, ele vai jogar de acordo com o time e de acordo com o adversário, né? E eu acho uma excelente alternativa, eu acho ele um treinador extraordinário, né? E o fato também, Fernando, de que você é um técnico estrangeiro, eu não tenho nenhuma, eu particularmente não tenho nenhuma restrição, porque eu trabalhei em outras seleções fora do país. É exatamente o que acontece com todo Trabalhei bom também profissional. no Crete, né, seleção. Então, eu acho que depende de cada um do potencial, pô. É uma profissão de um único cara num time, de um único cara ser treinador de uma seleção. Então, eu acho que você tem que demonstrar para poder ter a condição de ser chamado. Num time de futebol é a mesma coisa. Um cara vem um estrangeiro, eu não tenho nada contra estrangeiro, porque eu também trabalhei muito tempo fora. Não, exatamente, eu também penso assim, não Então, sou treinador, mas acho que eu acho que cada um aquelas, tem que... aquelas manifestações que a gente viu aí de... Não, foi muito deselegante. Foi muito deselegante. Ah, eu achei, muito eu feio. fiquei com vergonha alheia ali. Grosseiras Eu fiquei demais. com, Sim, eu fiquei com vergonha por ele. alheia. É. Eu não merecia ter passado pelo que passou. Mas né? ele, pelo As nome, gente pelo pegou perfil tudo. que ele tem, pelo que ele está representando para nós, do futebol, torcedores do futebol brasileiro, pô, ele deixou. Agora, que foi grosseria, me senti mal também. Eu também, senti muito mal, fiquei com vergonha. Eu participei de um programa eu não tinha visto ainda. O cara me perguntou e eu tive que perguntar, pô, o que era. Eu estou te respondendo do mesmo jeito. Uma grosseria muito... Bom, Paulo, chegando no final do nosso papo aí, prazer imenso de ter te recebido, foi um baita de um papo, rememoramos muitas coisas que eu não sabia, coisas que eu já sabia e que queria ouvir de novo. Sensacional, muito obrigado aí pela tua delicadeza em estar aqui conosco. Vamos ver como é que vai chegar na nossa opinião pública, né? Porque eu também estou começando aqui esse trabalho. Um trabalho que sucesso, pô. Esse é um sucesso pro teu lado, teu programa. Esse trabalho de falando de tudo, mas também exaltando o 76, o grande time colorado que foi campeão brasileiro, que foi octacampeão Isso gaúcho. tem que ser comemorado também, né? Porque nós estávamos ser. conversando antes, né? Tem que ser muito título comemorado. Inédito, pô. Tem que ser Título muito comemorado. inédito. E comemorado no mesmo ano do título mundial, que é o maior título da nossa história. Eu costumo dizer que o maior time que eu vi jogar foi de 75, 76, né? E o time mais vitorioso do clube, pelo que conquistou, foi o time de 2006. Eu estava em 2006, estava como torcedor em 76, que eu ia todos os jogos, viajava para lá, para cá, sempre muito apaixonado pelo clube, né? E agora estamos aí nessa comemoração e vamos até o final do ano reunir várias pessoas, vários protagonistas desses títulos e vamos encerrar no final do ano com um encontro entre todos os grupos, todos os integrantes desse grupo, né, para a gente confraternizar. Obrigado aí pela tua participação, obrigado por ter vindo conosco. Eu que te agradeço, uma satisfação muito grande mesmo, comida excepcional. Carreteirinho. Espetáculo, de acordo com o cozinheiro. Espetacular, maravilhoso e queria te agradecer. Um grande abraço. Nunca te agradeci pelo título de campeão, pelo Internacional. Pô. Isso aí. Nunca tive esse...
ou por esquecimento, ou por falta Não, de isso aí encontros. é um título nosso, do É, nosso não, isso é uma honra. Isso é inédito, né? Inédito. Oxalá a gente tente voltar de novo a conquistar. Seria maravilhoso. Mas é inesquecível. Esquecível e prazer muito grande. Isso aí.